Olá, alunos do sexto ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, que fala sobre os átomos. Antes da gente falar sobre os átomos, eu queria mostrar para vocês o trabalho parcial, tá, desse bimestre. Bom, o trabalho vai ser feito da seguinte maneira. Vocês vão escolher uma doença que afete o sistema glandular. Pode ser hipotireoidismo, hipertireoidismo, bócio ou diabetes. E fazer um folheto informativo falando sobre a doença. O trabalho, esse folheto, ele deve ser feito em papel ofício para ficar melhor a organização, tá bom? No trabalho de vocês, o que deve conter? Deve conter um título, né, com o nome da doença, a causa da doença, o sintoma, o tratamento, a prevenção da doença. Figuras relacionadas à doença, no mínimo uma figura, tá? E no finalzinho lá do folhetinho de vocês, vocês devem colocar o nome da escola, a disciplina, o nome do professor, o seu nome e a série, tá bom? Aqui está um modelo mostrando para vocês mais ou menos como é que eu quero esse folheto, certo? Então, aqui é só um exemplo, não necessariamente vocês precisam seguir tal e qual, tá? Mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia. Vocês podem entregar esse trabalho até o dia 24/11. Vocês podem entregar na escola, tá? O trabalho feito, ou me enviar por foto no privado. Bom, agora vamos começar a falar da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os átomos. Bom, o que é um átomo? Um átomo é uma partícula, né, uma das menores partículas do universo. Ele é que vai constituir a maioria dos elementos que a gente tem. Como, por exemplo, os elementos químicos, a matéria, tudo isso vai ser constituído por átomos. O átomo, ele é formado por uma eletrosfera, que é essa região externa aqui onde eu tenho os elétrons, que são essas bolinhas azuis escuras, e um núcleo, que é essa parte interna, que é onde eu vou ter os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles vão ter carga negativa, por isso que eles ficam na parte externa, e na parte interna eu tenho os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga nula, certo? Eles que vão constituir o núcleo. O conjunto desses átomos aqui juntos vão formar a matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, aqui na imagem, a água. A água é um exemplo de matéria, porque ela tem massa e vai ocupar um lugar no espaço. Mas o pensamento da gente é matéria? Não, né? Porque ele não tem massa e nem ocupa um lugar no espaço. Então, é apenas uma coisa que a gente está pensando, que o nosso cérebro está processando, então ele não tem peso, tá? Do mesmo jeito que um flash de luz não vai ter peso e não vai ocupar um lugar no espaço. Bom, o meu átomo, o conjunto deles podem formar os elementos químicos. Esses elementos químicos são aqueles que estão agrupados na tabela periódica, né? Então, cada um vai desempenhar uma função. Então, nós temos os metais, os ametais, os gases nobres, isso vocês vão estudar um pouco mais à frente. Esses elementos químicos juntos vão formar as moléculas, tá? Então, cada bolinha dessa aqui é uma molécula. E todas essas moléculas juntas vão formar uma substância. Aqui, no caso, a água. A substância ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser substância simples ou composta. Como é que eu vou saber a diferença? Uma substância simples é quando eu vou ter elementos químicos iguais. No caso do oxigênio, o oxigênio é formado por duas moléculas de oxigênio. Então, o O2, né, que é o gás oxigênio, que é o que a gente respira, é formado por duas moléculas de oxigênio. Então, duas moléculas iguais, substância simples. Já o gás carbônico é uma molécula composta. Por quê? Porque ele é formado por dois oxigênios e um carbono. Então, são dois elementos químicos diferentes. Agora vamos falar de mistura. Mistura nada mais é do que a união de duas ou mais substâncias. A mistura ela pode ser heterogênea, quando uma substância não se dissolve na outra. Então, como no caso aqui, a água e o óleo, eles não se misturam. Ou homogênea, quando a substância se mistura, então você não consegue visualizar a diferença. No caso aqui da água e do sal. Quando uma substância é homogênea, nós classificamos da seguinte maneira. A água, né, a quantidade maior é chamado de solvente.
Então, todo aquele líquido que tiver maior quantidade é o solvente, é o que vai dissolver algum composto. Já o que tiver em quantidade menor é o soluto, no caso aqui, o sal. E quando eu misturo o sal na água, eu vou ter uma solução, certo? Que é uma água salgada. As misturas heterogêneas, elas podem ser classificadas em bifásica, trifásica ou polifásica. Bifásica, quando eu consigo ver duas fases, aqui no caso eu tenho as bolinhas rosas e a água. Trifásica, quando eu consigo ver três fases, então aqui eu tenho a água, o óleo e outra substância. E polifásica, quando eu consigo ver quatro fases, então eu tenho a água, o óleo, outra substância e as bolinhas, tá? Para me separar uma mistura, eu tenho que pensar, né? Se ela é uma mistura homogênea ou heterogênea, o estado físico, se é sólido, líquido, gasoso, e as propriedades físicas, como o ponto de fusão, que é 0 graus, que a partir de 0 graus a água vai passar do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, que a água vai passar do estado líquido para gasoso. A densidade e a solubilidade. Bom, agora vamos entender como é que a gente separa uma mistura, tá? A gente pode separar as misturas homogêneas da seguinte maneira. Quando eu tenho uma mistura sólido-líquido, eu uso a destilação simples, que ele vai utilizar o calor para separar as misturas. Quando eu tenho líquido-líquido, eu uso a destilação fracionada, que ele também vai utilizar o calor. Só que como as substâncias têm ponto de ebulição diferente, elas vão passar diferente, tá? Uma vai evaporar primeiro e depois a outra vai e evapora. Sólido, sólido, a gente usa fusão fracionada, então derreter aquele líquido, tá bom? Gasoso, gasoso, liquefação fracionada, então você aquece em temperaturas diferentes para separar o gasoso. Já uma mistura heterogênea, né? Ela pode ser separada. No caso, sólido líquido, por sedimentação, decantação, sifonação, centrifugação ou filtração. Então, como está aqui na imagem. Sedimentação é quando você deixa o copo lá em repouso e aí as substâncias vão mudar de lugar. Decantação é quando você espera esse líquido, essas substâncias descer para o fundo do copo. Sifonação, quando você usa um sifão, né, para tirar a parte líquida da parte sólida. E filtração, quando você usa normalmente aqueles filtros para impedir a passagem. Líquido, líquido a gente separa com funil de decantação, né? Você espera e aí libera para que eles se separem, os líquidos. Para separar sólidos, sólidos a gente tem diversas maneiras. Atração magnética, se for um metal. Catação, que é algo manual, que é como a gente faz no feijão. Tamização, que também é chamada de peneiração, você pega uma peneira para separar. Ventilação, quando você usa um jato de ar para separar, então isso vai depender do peso de cada material. Levigação, né, que é muito parecido com a peneiração. Dissolução fracionada e a flotação, que você adiciona algum tipo de material para fazer com que ele vire umas bolinhas, né, parecidas com flocos. Bom, gente, a atividade de vocês dessa semana é o trabalho parcial, então eu quero que vocês se dediquem somente a esse trabalho. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Até a próxima aula, fiquem todos bem e tchau, tchau.